Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriela Sá, sou advogada em Portugal e hoje quero trazer pra vocês um tema que é o que acho que as pessoas mais procuram quando querem se legalizar em Portugal e viver no país. Como obter o agendamento pela tão falada ação judicial em Portugal. Bom, é isso que vocês vão ver hoje, então não sai daí. Bom, todo mundo sabe o caos que tem sido conseguir um agendamento na AIMA para finalmente obter um título de residência. E aí, no ano passado, de 2023, né? Estamos aí no final de 2024, mas em 2023, o que estava acontecendo? A AIMA ainda estava abrindo vagas de 2 em 3 meses. Qual foi o problema? Em 2024, com a alteração do CEF para a AIMA herdou mais de 400 mil processos pendentes do CEF e não conseguiu regularizar até hoje essa situação. Com mudanças de órgão, mudanças de procedimentos, mudança da lei de estrangeiros, muitas mudanças juntas, a AIMA não conseguiu aguentar essa pressão toda por todos os lados e no final das contas não abriu mais vagas em 2024. Para não dizer que não abriram vagas, eles abriram 3 ou 4 vezes no ano e as vagas duravam cerca de 1h30 por telefone para você conseguir depois de ligar mais de 2.000 vezes por dia. Se você foi infernizado, parabéns, mas olha, nem o meu escritório com mais de 10 telefones a gente conseguia falar. E aí veio um caos maior ainda. Situações de urgência, pessoas querendo o agendamento, pessoas presas em Portugal, pessoas sem conseguir emprego, pessoas sem ter acesso à saúde, apesar de ter todos os direitos por lei de conseguir o seu título de residência. O que aconteceu depois disso? Aconteceu que simplesmente os advogados começaram a pesquisar, aprender sobre uma ação judicial, que é uma ação judicial para direitos, né, para conseguir ali manter os direitos e garantias de um estrangeiro que queira se legalizar no país. E aí eu vou explicar para vocês como tem sido desde junho, que começou a bombar essa ação judicial até hoje, a minha perspectiva sobre esse assunto e quais casos está sendo mais fácil conseguir êxito. Em resumo, tendo em vista que a AIMA não abre vagas por vontade própria, a gente teve que processar esse órgão administrativo português para conseguir vagas para os clientes. E aí eu divido, gente, basicamente esse procedimento em 2 requisitos principais. O primeiro deles é em relação a você esgotar as vias administrativas para se conseguir falar com a AIMA e ter uma resposta. Então você tenta falar com a AIMA por e-mail, não tem resposta. Você tenta ir presencialmente, não te atendem. Você tenta ligar, não consegue falar ou dizem que não tem vagas abertas. E o segundo requisito é urgência. Você tem uma urgência para resolver. Você tem uma urgência, tenta falar com o órgão responsável, esse órgão não te dá uma resposta, não resolve o seu caso, e aí você tem que recorrer ao judiciário para que um juiz intime a AIMA para apresentar a sua resposta, suas alegações ou enfim, né, conceder o agendamento pelo processo judicial. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo para vocês exatamente as questões jurídicas do processo, de onde que você vai entrar com o processo, se tem custa, se não tem, porque isso tudo já tem vídeo nosso aqui. Eu vou explicar na prática como está funcionando. Tem muita gente que fala às vezes que os advogados estão se aproveitando, que os advogados estão cobrando caro e não sei o quê. Gente, é uma ação judicial que só dá para ser feita com advogado. Se você não tem condição, você pode pedir apoio da Segurança Social e tudo bem, vai ser um advogado da ativo que vai te auxiliar nesse processo. Agora, o advogado, ele exatamente traz a solução para os problemas da comunidade, das pessoas, né, dos seres vivos. Então, a gente tem que entrar exatamente aonde não está conseguindo ser resolvido algo, que é o ponto do agendamento na AIMA. Agora, vamos para segundo requisito, que é em relação à urgência. Como que você vai comprovar essa urgência? Essa urgência depende muito da análise de cada caso. Hoje o meu escritório ele conta com mais de 50 processos em andamento e posso te garantir que nenhum processo foi exatamente igual ao outro. Cada processo tem as suas individualidades, então por isso que é importante você passar por uma consulta com um profissional, você entender sobre o seu caso. Eu já tive consultas que urgentemente a gente entrou com o processo, em menos de 30 dias já tinha agendamento, assim como em consultas mesmo eu falei, olha, não vejo viabilidade de entrar com o seu processo, né, o seu pedido de agendamento pela ação judicial.
Então, vai depender da análise de caso. Mas, independente da análise de caso, vou passar aqui para vocês um geralzão sobre as urgências mais solicitadas e aceitas pelo juiz nesse processo. A primeira delas seria em relação à saúde. Então, se você comprovar que precisa, não consegue um número de utente por conta disso, em contrapartida você tem uma situação de saúde muito urgente para tratar, ou que você precisa sair de Portugal para ir num país resolver uma questão de saúde, questões de saúde para resolver suas, de seu filho menor de idade, são muito importantes. O segundo ponto é emprego. Se você demonstra que você não está conseguindo emprego ou que você pode ser demitido do seu emprego por não ter um título de residência válido, isso também é fundamental, é um excelente argumento para agilizar o teu processo. Depois, se você tem necessidade de sair, se ausentar de Portugal e aí você tem um título de residência caducado ou precisa obter o primeiro título para sair, então eu tenho clientes que precisam ir para o Brasil renovar a carta de condução e por esse motivo precisa comparecer ao Brasil e fazer a viagem. Então, nesse caso, precisaria ter o título de residência para se deslocar de Portugal de forma tranquila, sem problemas na viagem, certo? Viagens profissionais, viagens a trabalho, até viagens de lazer. Imagina que você chegou com um visto adequado em Portugal, você tá há mais de um ano tentando agendamento, não consegue, e você tem uma viagem marcada para Disney Paris com a sua família. Você não vai se sentir seguro de sair sem um título de residência. Então, até mesmo uma viagem, nesse caso, familiar, né? Pode ser também um argumento. Eu tenho argumento, por exemplo, de cliente que veio com visto também e ela tá simplesmente há mais de um ano tentando agendamento. A gente já conseguiu eliminar pra ela, já tá aí pra sair o agendamento da AIMA. E simplesmente, gente, ela vai assistir o neto dela nascendo no Brasil, precisa ir pro Brasil resolver isso, né? No caso, estar lá no nascimento do neto dela. Então, é um momento muito importante. Então, foi concedido muito rápido também. Vai depender da análise de caso para caso, mas essas são situações muito importantes. Outra situação também que a gente tem no escritório é de uma mulher, né, que tem um marido que é piloto e ele, enfim, precisa trabalhar a cada 20 dias, precisa sair do país. Ela quer acompanhar ele nessas viagens, não pode, então ela tá entrando num processo depressivo de tanto ficar dentro de casa. Ela não trabalha, ela optou por não trabalhar para viver em prol do marido e por ela não conseguir um título de residência, ela se sente muito coibida, né, de poder seguir o que ela deseja fazer, as viagens que ela precisa fazer. Então a gente apresentou atestado médico sobre a questão de depressão e etc. Então foi um fundamento marcante. Casos, por exemplo, de pessoas que têm estudo. Então você já está estudando em Portugal, você está fazendo um curso profissionalizante, um curso técnico, duração mínima de 1 ano. Vamos supor que esse seu curso tenha duração de 1 ano. Se passar do prazo de 1 ano você concluir aquele curso, você já perde o direito de se legalizar por essa via, porque você já não vai estar mais estudando. Então isso também precisa ser agilizado, porque a pessoa não pode perder um direito porque o órgão não abre vagas nesse período que essa pessoa estava estudando. Então existem, assim, milhares de opções. Vai depender da sua situação. Se você se enquadrou em alguma dessas opções, pode ter certeza que você já está na frente de muita gente. Importante também você entender com um advogado qualificado que trate sobre esse assunto para ver se no seu caso tem como entrar com esse processo judicial. Para finalizar, em relação ao processo judicial, pode, como eu falei, né, demorar entre 30 a 90 dias dependendo da situação. É um processo que na sua natureza já tem uma urgência, mas o tribunal administrativo está recebendo mais de 1000 processos desse por dia. Então até os tribunais estão assim um pouco embaralhados com a quantidade de processo. Infelizmente, nesse momento, é a única via de se conseguir o agendamento é através da ação judicial. Então fica aí esse recado para quem precisar de informação. Quem quiser entrar em contato com a gente, com o nosso escritório, tá aqui nosso e-mail geral @bbsa.pt. Temos também nosso Instagram bbsa.pt. Vai ser um prazer ter você lá acompanhando a gente. Semanalmente a gente traz informações para vocês. Eu espero ter sido clara nesse vídeo, ter trazido aqui as informações que você precisa. Caso tenha mais dúvidas, coloca nos comentários também que a gente vê. E é isso. Um beijo e até a próxima.